Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que damos início ao Caminhando Juntos e hoje na companhia de Sérgio Rodrigues e José Carlos da Silva, esses dois amigos e companheiros do Grupo Espírita Redenção, do nosso querido Redenção. E nós vamos tratar de um tema da lei de destruição. Uhum. A lei de destruição está no livro 3, capítulo 6, de O Livro dos Espíritos. E nós vamos tratar de dois itens, assassínio e crueldade. Esse tema nós trouxemos porque a coisa está ficando tão difícil, a violência tão grande, e é bom que a gente traga esses temas como Kardec sempre sugeriu, né, que nós trouxemos até recortes de jornais, notícias, para serem avaliados segundo a doutrina, né? Olá, Sérgio, tudo bem com você? Olá, Jaime. Tudo bem, Zé Carlos? Tudo bem com os amigos que estão nos acompanhando aí nesse estudo? Esperamos que seja proveitoso para todos nós. Isso aí. E Zé Carlos, tudo bem, Zé Carlos? Tudo, Jaime. Um abraço, Sérgio, mais uma vez. Um prazer enorme estar participando do Caminhando Juntos, né? E o meu boa noite aí a todos aqueles que estão nos assistindo, né? E o Sérgio disse uma coisa interessante, que seja proveitoso para todos nós, porque todos nós estamos aprendendo. Nós três aqui não somos professores de espiritismo, nós estamos querendo entender cada vez melhor e mais profundamente a doutrina, dentro até das nossas limitações, né, e dificuldades que cada um de nós traz, num planeta de expiações e provas. Então, mas estamos aí na luta. Bom, então vamos dar início no item assassínio. Na questão 746, o assassínio é um crime aos olhos de Deus? A resposta dos espíritos: sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Quem é que vai começar? Jaime, o impacto que uma atitude dessa traz para a vida da pessoa que perde a sua existência e também para aquele que causou esse mal é tremendo. Primeiro, justamente porque os espíritos respondem, né? A gente está interrompendo um processo, uma existência que é extremamente importante para aquele espírito no seu crescimento, no seu amadurecimento, e muitas das vezes esse espírito pode estar trazendo aí responsabilidades importantes, né, tarefas importantes, também as suas expiações, as suas provas, enfim, todo um projeto de vida que é interrompido de uma forma muito abrupta, né? Embora possa existir, a gente sabe disso, a possibilidade de experienciar um momento como esse e acabar perdendo a sua vida, há em alguns casos essa possibilidade. Agora, a responsabilidade assumida por aquele que tira a vida, né, é uma coisa que, sobre hipótese nenhuma, veja bem, a princípio, sobre nenhuma hipótese que não tenha uma razão muito específica, muito importante, a vida de ninguém deve ser tirada. E nós não devemos ser agentes desse término de vida. E do decálogo já consta, não matarás, né? Não matarás, E Sérgio?
Na questão 115, né, do Livro dos Espíritos, eles ensinam que o espírito é criado na condição simples e ignorante, sem pensamento, sem sentimento, mas com um fim, com uma destinação, que é a perfeição e, com ela, a felicidade definitiva. Mas Deus quer que essa perfeição seja conquistada através de um esforço próprio, de um trabalho, ou seja, que ela seja mérito do próprio espírito, ela não caia no seu colo sem que ele faça nenhum trabalho, nenhum esforço para alcançá-la. Então, um dos meios necessários para que o espírito venha alcançar essa perfeição é a sua encarnação, a sua vinda à vida corporal, porque na vida corporal a vida corporal vai lhe proporcionar experiências que só na vida material ele pode passar. No mundo espiritual ele não teria como passar por essas experiências. Então, o assassínio, ele interrompe essa encarnação, né? Que para uns é uma expiação, é uma prova que ele precisa passar para elevar-se na hierarquia dos espíritos, e para outros uma missão, menos espíritos, para poucos é uma grande missão, porque na verdade todos nós temos uma missão, né? Alguns uma pequena missão, a paternidade é uma missão, né? O estudo, o desenvolvimento do trabalho, tudo são missões. E existem os grandes missionários. Qualquer que seja a natureza da sua missão, o assassínio, ele interrompe essa missão. Quer dizer, atrasa a evolução do espírito, que se preparou, né? Normalmente, o espírito, antes de vir à Terra, há um preparo no mundo espiritual, né? Ele passa um processo de doutrinação com os espíritos mais elevados, ele escolhe as provas. Então, tudo isso se perde, né, naquele momento, com a destruição da vida física. Por isso é um grande crime, como eles respondem. E como já estava previsto no Decálogo, né, trazido por Moisés. Um dos itens é não matar. E a gente lembra, na questão da missão, a gente lembra aí Gandhi, Martin Luther King, que eram espíritos encarnados com uma missão importante, né? Trazendo a paz, trazendo uma série de ensinamentos que foram assassinados, né? É interessante que a gente observa na nossa humanidade que normalmente aquele que traz uma missão transformadora, como Jesus trouxe, ele vai contrariar interesses. Sim. Porque senão a missão não é tão transformadora assim, né? Ele vai contrariar interesse, então vai ser perseguido. Qual foi o destino de Jesus? A morte na cruz, né? Interessante, né, Jaime, que em contrapartida, o próprio ato de agredir e eliminar essas pessoas, né, interromper o seu processo, acaba reforçando e dando visibilidade a toda a proposta que esses grandes homens trouxeram para a humanidade, né? A própria ação de violência acaba fazendo com que aquilo se torne realmente um legado. É como se deixasse bem marcado a que eles vieram. Embora, né, claro. Zé Carlos, será que se um Gandhi continuasse, se um Martin Luther King continuasse, nós não poderíamos ter aí mais ajuda de raciocínios tão brilhantes como deles, né? Sim, não tenha dúvida, Jaime. Isso aí, não tenha dúvida. Isso aí, entreguemos a Deus. É isso que eu ia falar, né? É melhor, a gente não sabe. Agora, a questão 747. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato.
Esse é um outro aspecto importante, né? Ô, Zé Carlos, vamos deixar o Sérgio começar agora? Bem, Não, é isso aí, como o Zé Carlos estava começando a falar. É um outro aspecto também importante, porque existem as circunstâncias, né? Atenuantes e agravantes, Isso. que são levadas em consideração, né? Como nas leis humanas acontece, né? Então, Deus vai julgar mais pela intenção, a intenção que aquela pessoa, que aquele que cometeu esse crime, teve naquele momento. É claro que a intenção de tirar a vida de alguém nunca é uma intenção boa, né? É sempre uma má intenção. Mas, muitas das vezes, também, até por ignorância, por falta de conhecimento das coisas, das questões, principalmente de natureza espiritual, a pessoa até pensa que está fazendo algo positivo em tirar a vida de alguém, como a gente ouve aí as pessoas falando, né? Não, é assaltante, tem que matar. Quer dizer, essas pessoas estão ainda com aquela ideia, né, de que através da morte você pode fazer a justiça, você pode resolver um problema, quando a doutrina nos mostra que não, que a morte não é solução para esse tipo de problema, né? Uhum. Então, Deus julga mais pela intenção, leva em conta o que aquela pessoa, que o assassino, estava imaginando naquele momento, né? O seu grau de conhecimento, se ele tinha condições de perceber a gravidade do ato que ele estava cometendo ou não. Tudo é considerado, né? Você não Isso aí. pode estabelecer um padrão de culpa. Cada caso é um caso, como a gente costuma dizer, né? E aí, Zé Carlos? isso também me faz lembrar quando Kardec fala sobre o duelo, né? A gente vê bem a questão do duelo era um evento quase que social. Quando alguém tinha sua honra ofendida, a busca pelo duelo estava dentro do contexto da sociedade. O próprio Kardec coloca à medida que a sociedade foi evoluindo, isso aí foi sendo atenuado, pelo menos dentro dessa intenção ou dessa proposta, né? E isso, de uma certa forma, denota até a evolução da sociedade, porque muitas das vezes um duelo era proposto por coisas banalíssimas, né? É. Embora, de uma certa forma, né, Jaime, a gente tem visto hoje violência muito intensa, né? E a vida humana tem valido muito pouco dentro de determinados nichos sociais. Infelizmente, né? É. Uhum. Então a gente tem visto aí uma banalização da vida que realmente nos choca. E ainda bem que nos choca e choca a sociedade, porque as leis vão se ajustando justamente para coibir socialmente a evolução desse comportamento humano muito relacionado à questão da agressividade, e isso vai acabar envolvendo a crueldade, que a gente vai ver um pouco mais à Pois é, frente. então vamos deixar para daqui a pouco, que a crueldade entra aí nesse. Né? Vamos na Exatamente. 748, questão 748. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Resposta: só a necessidade pode desculpá-lo, mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deverá fazê-lo. Começa. Então, só por necessidade que se pode admitir, É, né, que se tire a vida do próximo, num caso de legítima defesa, ou seja, para defender a própria vida, ou até a vida de terceiro também, né, não é só a própria vida. Você claro. defender a vida de um semelhante também é o caso, né, de legítima defesa. Mas os espíritos destacam aqui, deixam bem claro, que é preciso a condição para que assim seja, é que não haja outra forma de se preservar a vida. Se você puder preservar a vida, se defender sem tirar a vida do agressor, você deve fazê-lo. Se você preferir tirar a vida do agressor sem necessidade, aí já não é mais legítima defesa, né? Já vai incorrer num crime de assassínio comum, como qualquer outro. Zé Carlos,
O ideal seria, se puder, correr, né? Quer dizer, procurar se afastar daquela situação que possa promover aí, de repente, um estímulo a uma parte nossa que é agressiva. Nós não somos, é como você falou até no início, né, Jaime? Nós não somos perfeitos, temos dificuldades e temos alguns sentimentos ainda inferiores que se aproximam muito da questão instintiva. Obviamente, é aquilo como o Sérgio colocou. Às vezes, tirar a vida de alguém, quando ele é o último recurso para preservar, quer dizer, acaba caindo até na lei de preservação também. Nossa. Agora, se em contrapartida nós premeditarmos ou intencionarmos tirar a vida de alguém, menos justamente numa situação que isso pode ser atenuado, é como o Sérgio falou. É um assassinato como qualquer outro, a responsabilidade é muito grave. Isso. Vamos para 749. O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Não. Quando constrangido pela força, não. Quando constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que cometa, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. E daí? Como é que nós ficamos? A guerra... Oh, desculpa, pode falar. Não, pode falar, Sérgio, vai. Mas a guerra já é uma coisa absurdamente, né, condenável, né? Que a humanidade ainda usa esses meios para resolver Infelizmente, né? Infelizmente. Hoje já existem vários mecanismos, né, instituições, organizações mundiais que procuram, existe a diplomacia, que procura evitar que se chegue a essa situação, né? Mas aí tem interesses outros, interesses econômicos, tem setores econômicos a quem interessa promover uma guerra, por causa de venda de arma, então acaba acontecendo a guerra. Indústria armamentista, né, Sérgio? Oi? A indústria armamentista, né? Exatamente. Então, e aquele que vai lá, fogo, né, para participar, é o que fica com a parte pior, né? Ele vai constrangido, porque existem até punições para aquele que se recusa a ir defender o país, né? Então, ele é obrigado a ir, né? Então, ele tem que, ali, ou ele mata ou ele morre. É uma questão de legítima defesa também, que nós vimos há pouco, né? Agora, o que não se admite é a prática de crueldade, que mate com crueldade, com perversidade, né? Fazendo o inimigo sofrer mais do que seria necessário. Isso. Então, é preciso que... Aí é uma coisa meio estranha você falar em matar com humanidade, né? Isso aí. Como se fosse possível, né? É pelo menos matar sem desumanidade. Né? Na guerra há esse constrangimento, né, Sérgio? Claro, né? Mas tem pessoas que ainda com deformidades morais que vão para uma situação dessa, né? E matam com prazer, vão felizes. Com prazer, né? Então, isso é altamente reprovável do ponto de vista moral, né? Fala, Zé Carlos. Inclusive, acabaram sendo criados tribunais internacionais justamente para julgar esses atos e, quando avaliados pelo grau de crueldade que é imposto nesses eventos, os responsáveis eles são punidos, são levados a julgamento, inclusive agora que está ocorrendo um julgamento de um desses personagens que participou de eventos de guerra, né? Então, a própria sociedade tenta, mesmo considerando às vezes diante de uma guerra iminente, avaliar como esse evento se processou, e aqueles que realmente foram avaliados com essa intenção, com esse grau de crueldade, aí eles são julgados. Isso aí é importante que seja, já que muitas das vezes a guerra
A guerra nunca tem vencedores, né? Aquilo que a gente sabe. Perda para os dois lados, né? Isso desde sempre. É, Mesmo considerando que o impacto de uma guerra pode trazer uma evolução sobre um determinado aspecto, mas é a duras penas, né? uhum. Custa de muitas mortes. O Sérgio falou, lembrou aí, quer dizer, a questão da indústria armamentista, e o Brasil assumiu, na minha opinião, um, assumiu uma dívida grande à medida em que entrou. Ele, inclusive, transformou aquela fábrica de máquina de costura Vigorelli em fábrica de armas, né? Quer dizer, aí o Brasil entra nessa também nessa proposta, né, armamentista e que tem trazido tanto sofrimento e dor para a nossa humanidade, né? Mas nós estamos melhorando. Vamos em frente. 750. Qual é o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? A resposta: ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Sérgio, eu gostaria que você antes explicasse, porque pode ser que muitas pessoas não saibam o que seja parricídio e infanticídio. Jamil, esses são termos e crimes específicos daquela época, né? É. Hoje, por exemplo, falando aqui do Brasil, não conheço a legislação de outros países. Parricídio era o assassinato, né, de qualquer ascendente. Pode ser pai, mãe, avô, avó, se chamava parricídio. E o infanticídio era considerado o assassinato de descendentes, de crianças, filhos, normalmente, né? Hoje, pelo menos aqui no nosso Brasil, não existe mais esses conceitos, é coisa diferente. O que era parricídio hoje é homicídio como outro qualquer. Tanto faz você tirar a vida do pai, da mãe, ou de um estranho, ou de um vizinho, o crime é o mesmo, as penas são as mesmas. Claro que tem as agravantes, né? Você que mata a mãe é uma agravante de ordem de natureza moral, né? E o infanticídio tem outra conotação. O infanticídio, hoje, é um crime que é praticado unicamente pela mãe, após o parto. Ela não é matar uma criança. Matar uma criança também é um homicídio comum. Mas após o parto, a mulher fica naquele estado ainda sob a influência, né? Daquelas situações todas que os médicos chamam de estado puerperal, né? Estado que a mulher fica após a realização do parto. Então, sob esse estado, algumas vezes, não é comum também esse tipo de crime, leva a mulher a matar o próprio filho que acabou de nascer. Então, esse é o infanticídio. Hoje, são crimes já mais raros, né? Porque, como eu falei, qualquer pessoa, o crime é homicídio. Pai, mãe, estranho, vizinho, descendente, ascendente, é homicídio. E o infanticídio é esse crime da mulher, que são raros. Eu, pelo menos, tenho conhecimento de ter acontecido isso, pelo menos na época enquanto eu trabalhei, né? Agora, Mas na legislação penal, né? E a mulher matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal se chama infanticídio. Uhum. E hoje a gente assiste no noticiário crimes hediondos, né? Mães matando filhos, pais, Sim. filhos matando pais. É um negócio complexo. Aliás, isso já foi previsto há muito tempo atrás, né? O que nós estamos assistindo na atualidade é, é, é triste, mas para aqueles que estudam em profundidade o ensinamento de Jesus e o próprio Novo Testamento, de alguma forma, isso aí já estava tudo previsto, né? Pai contra filho, filho contra pai, e daí por diante. Fala, Zé Carlos. Como o Sérgio falou, né? A depressão pós-parto, que é a depressão puerperal,
é justamente a única, talvez, situação que se tem uma atenuante no aspecto legal. Mas me parece que em algumas tribos indígenas essa prática, algumas É, poucas tribos indígenas, essa prática ainda continua. Isso na condição ainda do processo evolutivo, né? Isso até me lembrou, na Grécia Antiga, parece, existe. o Zé Carlos, eu li tem bastante tempo. Parece que quando a criança nasce com algum defeito, com Isso, algum problema, em algumas tribos indígenas que acontece isso, mas parece que isso já está sendo modificado, já está tendo outra visão, já não existe exato. mais essa cultura tão E você cruel como falou uma já coisa, foi, né? e você falou uma coisa que me lembrou na Grécia Antiga existiam duas leis, né? Que era a lei de Licurgo e a lei das sete tábuas, que autorizavam os pais a eliminarem aqueles filhos que nasciam com deficiência física e mental, porque eles achavam que ali tinha a presença de um demônio, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, se justificava naquela época por esse motivo. É pura ignorância, e hoje isso não existe mais, embora a gente ainda tenha notícias de crianças que são colocadas em isolamento por serem portadores de deficiência física ou mental, amarradas em quartos ou no É, fundo de uma casa. Ainda tem alguns, se descobre um evento ou outro, isso. fruto mesmo de ignorância, Vez por infelizmente. outra sai na imprensa algo Exato. nesse Algo sentido, nesse né? sentido, Infelizmente. infelizmente. E vamos continuar. 751. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume consagrado pela legislação? Resposta: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O espírito superior em inteligência também pode ser mau. É aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Quem começa? E tem uma coisa interessante, né? Hum, Cultura, inteligência e moral não caminham juntos. Necessariamente não claro, caminham claro. juntos, né? Hum, E uma pessoa ser considerada uma pessoa, vamos dizer assim, sábia, é quando ela consegue conjugar esses elementos em benefício comum, né? Nem trazendo só para si, né? O saber só para si. Né? E aquilo, aquele exemplo que a gente vê, né, da asa do anjo, né? Uma asa representaria o desenvolvimento intelectual, outra o moral. A nossa própria sociedade evoluiu bastante em vários aspectos. Agora, que há um descompasso entre o desenvolvimento intelectual, com todos os benefícios tecnológicos que a gente tem, e desenvolvimento moral é que penga, né? Porque é que muitas das hum. vezes todo esse avanço não dado direito a todos a desfrutarem. Ainda Uhum, existe uma injustiça muito grande por causa da ignorância. uhum. E Sérgio? Essa aqui eu acho que é outra questão também de época, né? Eu É, acho que hoje não existe mais. Como é que eu tenho tido notícia de algum país, de algum povo que legalize o infanticídio? Não me parece, nunca ouvi falar nisso, né? Mas também na acho que época, não. parece que sim, né? Porque Kardec levantou essa questão, né? É, Então, como os espíritos explicaram, né? Os povos que ele levanta essa questão com relação a povos já adiantados. E os espíritos explicam que o desenvolvimento intelectual não implica necessariamente na evolução moral, né? isso. Então, esses povos são compostos de espíritos, constituem a sua população, espíritos já intelectualmente já realizaram um progresso maior, mas que moralmente ainda estariam, né, bem mais atrasados no seu processo, né? Daí a legislação permitir que se pratique o infanticídio. Mas isso eu Isso. acho que era também na época. Hoje, É, que eu saiba, não ouvi falar mais nisso, não. é. Agora nós vamos passar para a crueldade. Veja bem, é,
eu assisti no noticiário ontem que em Jacarepaguá, na freguesia, um senhor ia passando, quer dizer, ele ia passando com um cachorrinho, um senhor de certa idade, ia passeando com o cachorrinho na calçada. Dois rapazes chegaram numa moto, entraram subiram a calçada e tiraram o celular dele e deram um tiro nele. Ele caiu, ainda tiraram um colar, acho que um cordão ou coisa parecida, e ainda deram outro tiro depois do senhor caído. Gente, que mundo é esse? Que gente é essa? O que é isso? O roubo aí, que aí não é furto, aí é roubo, né? Uhum. Já não se admite que tirar a coisa, o bem de alguém. Pô, e, além disso, tirar a vida do outro, do senhor, olha, é de cortar o coração, vou ser franco. Eu fiquei penalizado e vamos entrar aí na crueldade para nós tentarmos entender. 752 a questão. Veja quem vai começar. Hein? Podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é. Resulta sempre de uma natureza má. Vai, Sérgio. A destruição, né, como aqui nesse capítulo explica, logo no início, é uma necessidade, é uma lei natural. É preciso que tudo se destrua para que ressurja mais aperfeiçoado, em melhores condições, né? Mas isso tem que ser interpretado corretamente, né? Quando a destruição se dá através de um ato de crueldade, é claro que aí já é uma coisa reprovável, não é uma necessidade da natureza. Como, por exemplo, quando acontece com os animais, que são destruídos para alimentação. Uma coisa é você matar o animal de uma determinada maneira, e, aliás, hoje as indústrias já desenvolveram processos que levam o animal a um mínimo de sofrimento, né? Eles morrem através de ações mecânicas, né? Não é mais na base da violência. E outra coisa é você matar o animal de uma maneira cruel, né? Muitos até ainda gostam, se comprazem em matar o animal, né? Isso. Então, a crueldade é o instinto de destruição que todos nós trazemos, porque, como eu disse, é necessário para que tudo se renove no seu pior sentido. É a destruição não mais por necessidade, mas por prazer. Né? E a gente está assistindo muito isso nesse caso que eu contei, em outros casos também, né? E a gente está, aí o noticiário quase que diariamente está nos mostrando. Fala, Zé Carlos. Essa questão da destruição, como o Sérgio falou, é uma lei natural que, na realidade, pontua a necessidade de um processo de transformação, que tem um curso, né? E que, às vezes, até nos impacta, mesmo sendo um processo natural. Né? Está dentro de leis que promovem um equilíbrio da própria natureza, inclusive até quando se fala da natureza, envolve tudo, inclusive a nós mesmos, né? Porque a gente vê, às vezes, ações da natureza que ceifam muitas vidas. Enfim, mas daí a ter um ato intencional de destruir, pelo prazer de destruir, a gente cai naquele aspecto da intenção, né? E isso tem um peso muito grande. Então, uma coisa é a destruição, né? Outra coisa é a crueldade que possa levar a esse evento. E a responsabilidade é muito grande, porque todos vão responder por esses atos, né? As leis são
fatores, não só as leis sociais humanas, mas a gente não pode esquecer também das leis espirituais, né? Que esse indivíduo vai ter que responder também no plano espiritual por suas ações. Esse caso que eu contei desse senhor lá na freguesia, em Jacarepaguá, tá inserido nesse contexto aqui, a crueldade absurda. Absurdo. Outra situação recorrente a todo momento, todo dia está vendo notícia, são essas pessoas que colocam fogo, incendeiam, moradores de rua, né? O senhor está dormindo na calçada, você passa lá, absurdo, né? E bota fogo. Isso é crueldade maior, sem propósito nenhum, né? Não vai tirar vai ter nenhuma vantagem com aquilo, nenhum ganho, a não ser o prazer de fazer a pessoa sofrer e perder a vida. É uma coisa absurda, né? E a gente pode aproveitar e estender essa questão para a questão que está acontecendo com a mulher, né? É como se esses crimes de... Como é o nome que se dá? Feminicídio. E outros, né? Quantos homossexuais, transexuais, né? Sofrem crueldades absurdas. Gente, por que isso? Não há como entender essa questão. O que vocês acham? É injustificável, totalmente, né? Não tem, só pode ser mesmo uma índole, né? Daquele espírito, né? Isso. E se compraz com isso, com esse tipo de perversidade. Não tem explicação, né? Só através da moralização. Ele se moralizar para perceber e, como o Zé Carlos mencionou também, as consequências espirituais vão ter que responder por isso, né? Isso. E aí, talvez, pela dor, pelo sofrimento que a expiação não trará, eles consigam, como espírito, consigam compreender o erro absurdo do ato que praticaram. E parece que o ser humano, né, tem uma dificuldade muito grande de lidar com as diferenças. Não saber identificar no outro um semelhante, né, como se o outro fosse nada. Então, a gente está vivendo momentos realmente muito difíceis, enfim. É injustificável mesmo, aos nossos olhos. A gente já não pode mais conceber esse tipo de coisa. E a gente observa declarações de pais e mães de homossexuais, justamente esse medo que eles têm dos filhos sofrerem violência da sociedade. É um negócio realmente que a gente... O grande perigo social. O Espiritismo vem nos ajudar a entender essa problemática e ajudar a superar. É preciso nós discutirmos isso na tribuna espírita, sim. É preciso nós falarmos sobre esses tipos de crimes que acontecem, a transfobia também, né? A homofobia, a transfobia, e falar sobre isso. Porque tem gente que acha que isso não é assunto para casa espírita. Ora, espera aí. A gente acaba contribuindo, se não falar, para a naturalização desses eventos. Isso, e não pode, que isso? Isso não pode. Isso. Né? A gente não pode permitir que isso aconteça. Até porque, veja bem, isso traz um impacto direto ou indireto sobre nós mesmos, até aqueles que estão ou em cima do muros ou estão virando ao rosto a isso, vai chegar até eles de uma certa forma, porque a sociedade vai ficando cada vez mais agressiva. Isso. Isso não pode ocorrer. Agora, vamos para a questão 753. Por que razão a crueldade é a característica dominante dos povos primitivos? Resposta. Nos povos primitivos, como os xamãs, a matéria predomina sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das da vida do corpo,
só cuidam da conservação pessoal, o que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Vai começar, Sérgio? Posso começar. Esses povos que eles chamam aqui primitivos, podemos entender os povos constituídos daqueles espíritos que estão mais próximos da fase animal, né? Saíram há menos tempo dessa fase, ingressaram na fase humana e ainda não conseguiram se inserir no processo humano inteiramente. Então, ainda trazem essa animalidade muito à flor, né? da sua alma, né? Então, o que acontece? Prevalece, então, como os espíritos dizem, os interesses materiais. O animal, ele não tem vida moral, ele só tem a vida material, né? Ele, então, para prover a sua subsistência e a subsistência da sua prole, ele não tem limite, né? Não tem parâmetro, ele pode fazer qualquer coisa. Ele não tem esse senso moral, né? Saber que não pode matar o outro para tirar a comida do outro. Então, esses espíritos, eles ainda estão muito próximos dessas ideias. Ainda não conseguiram se despojar dessa fase animal de onde saíram há menos tempo, né? Agora, isso é uma circunstância transitória, né? Eles vão ter que evoluir, vão ter que progredir e sair dessa fase. Só que, enquanto não sai, vai predominando esse caráter de crueldade, né? Essas ações que a gente, infelizmente, tem que procurar, através de um processo educativo, né? Que tem que procurar mostrar-lhes, né? O equívoco, né? Mostrar que eles precisam se adaptar ao progresso, à civilização, para poderem dar seguimento à sua trajetória, né? E aí, Zeca? Isso é até um processo realmente natural, movido até pela própria necessidade, né? Os povos primitivos, eles tinham um comportamento que era justamente para preservar a sua autopreservação e sem senso moral nenhum, as suas atitudes eram voltadas só para manter a sua própria existência. A partir do momento em que eles foram percebendo que o convívio social trazia grandes benefícios, isso vai trazendo também modificações no seu comportamento e nas suas interrelações. E isso é que acaba pontuando os pequenos progressos de um grupo social, né, e que reflete em toda a humanidade. Mas eu estava aqui pensando, a gente vê pessoas muito bem afeiçoadas, mas que com comportamento completamente primitivos, na sua maneira de ver, de entender a vida, as suas ideias. Quer dizer, são pessoas que ainda estão muito preocupadas com a sua autopreservação em detrimento dos outros. E às vezes são pessoas que têm um papel, quer dizer, deveria ter um papel social importante, né, de um pensamento de senso comum, mas acabam até, de uma certa forma, às vezes até cruel, usando o seu falar, sua colocação social para tirar benefício próprio. Até o seu poder, né, sobre o outro. Isso. Até o seu poder sobre o outro, né, para sempre usufruir em detrimento do outro, né? Isso. Bom, debaixo disso tem muitas vezes crueldade. Isso. Fala, Sérgio. Interessante que eu achei dos espíritos é que esses povos vivem sob influência de espíritos inferiores, com os quais eles se sintonizam e que vão cada vez influenciá-los a continuarem praticando esse tipo de ação, né? Então, é preciso que aqueles mais adiantados ajam, né? Façam algum tipo de ação para tirá-los dessa situação. Daí a vida em sociedade, a diversidade, né? A diversidade é necessária para a vida social, né? Se fosse todo mundo igualzinho, ninguém sairia do lugar, né? Mas como é difícil compreender isso, né? Quer dizer, veja bem, nós estávamos falando no início e chegamos
nessa questão da diversidade. Quer dizer, essa compreensão é que é, no meu entendimento, importante, que a beleza da criação está na diversidade. A gente ainda não entendeu isso, a gente ainda não entendeu que o outro é diferente de nós e tem o direito de sê-lo, tem todo o direito de sê-lo, né? E o quanto nós poderíamos aprender com esse que é diferente por causa das suas experiências. Isso. Né? E seria uma troca belíssima e a sociedade evoluiria mais rápido. Isso. Se houvesse respeito entre os homens, né? Pelo menos. Agora, vamos lá na 754. A resposta ela é muito grande, mas eu vou ler só parte. A crueldade não resulta da ausência de senso moral? Dizei que o senso moral não está desenvolvido, mas não digais que esteja ausente, porque ele existe. Em princípio, em todos os homens. Mais tarde, esse senso moral fará com que os homens cruéis se tornem seres bons e humanos. O senso moral, portanto, existe no selvagem, mas nele está como o princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Eu acho que aí já dá para a gente avaliar, né? Fala, Zé Carlos. Nós fomos, como o Sérgio falou até no início, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, com a grande possibilidade, com essa possibilidade de crescimento, até porque nós trazemos a essência de Deus em nós, porque somos sua criação. Então, esse crescimento, esse desenvolvimento moral, ele tende a vir com o tempo justamente pelas experiências que o homem vai tendo. Agora, muitas escolhas nossas acabam sendo equivocadas, às vezes guindadas até justamente ou pelos instintos, ou por uma não adequação ainda do seu comportamento diante de uma visão mais clara do seu crescimento, do que ele pode crescer. Então, gradativamente, isso vai se ajustando. Agora, o ajuste é aquilo, né? Às vezes vem pela dor. Não é nenhuma punição, né? Nós não acreditamos num Deus punitivo, mas estamos sujeitos a leis que também são naturais. E a dor, ela às vezes vem como um sinalizador para nos ajustarmos na caminhada. Quando a gente começa a sair muito do trilho, a gente é sensibilizado justamente para vir, para entrarmos novamente no eixo e seguirmos a nossa marcha de progresso. E assim vamos indo. E aí, Sérgio, como é que você vê essa questão? Como os espíritos deixam claro, não é a ausência do senso moral, é falta de desenvolvimento desse senso. Isso, porque isso é que é importante. Jesus disse, né, afirmou, vós sois deuses. Quer dizer, nós trazemos através de herança, todos aqueles atributos da divindade. Isso. Faltando nós desenvolvermos esses atributos. Claro que nunca seremos iguais a Deus, mas temos uma cota de perfeição que nos é destinada e que nós podemos atingir. Então, o senso moral desses povos que ainda praticam a crueldade é porque ainda não foi desenvolvido devidamente. Mas ele existe, ele está lá, como um germe em estado latente, faltando ser desenvolvido através de um processo pedagógico, de um processo educativo, através do exemplo, o que nem sempre é comum se encontrar, né? A gente vê que em muitos lugares, não só aqui no Brasil, a educação ainda é muito precária, ainda deixa muito a desejar, né? E isso retarda esse desenvolvimento desse senso moral. É interessante aqui quando ele diz mais tarde, né, com o desenvolvimento, né, do senso moral, esse senso moral fará com que os homens cruéis se tornem seres bons e humanos. Quer dizer, esse processo, né, evolutivo através da reencarnação, a lei do progresso, muito interessante essa proposta que o Espiritismo nos traz, né, do progresso através das reencarnações, o ser humano desenvolvendo esse senso moral, né?
Ele não é que ele não uma coisa exista, ele existe. Ele não muito está. difícil das pessoas aceitarem e compreenderem, não? Pelo que Isso. a gente vê aí, é muito difícil. Eu, uma vez, lá no nosso ESD, né, lá no Redenção, uma menina, né, uma moça, ela falou para mim, falou assim, olha, eu ouvi uma palestra na rádio que o palestrante falou um absurdo que eu não posso, não sei como é que deixa ele falar, fazer a palestra. Eu falei, qual foi o absurdo? Não, ele disse que até esses bandidos mais perigosos, um dia eles serão iguais a Jesus. Isso é impossível, eu não posso acreditar num negócio desse. Eu falei, minha filha, era uma turma ainda iniciante. Eu falei, minha filha, nós estamos começando o estudo. Você, com o tempo, você vai ver que ele não disse nenhuma bobagem. Isso não só é possível, como é um determinismo divino. É Isso. claro que a caminhada dele ainda vai ser longa, vai ser uma caminhada extensa, mais sofrida, do que se eles optassem por um caminho menos tortuoso. Mas que ele um dia vai ter que ser perfeito, vai. Ah, então vamos ver se eu consigo entender isso. Mais tarde você vai entender isso aí. Quer dizer, as pessoas ainda têm essa dificuldade, né? Tem sim. Compreender como é que alguém pode melhorar a tal ponto de ser uma pessoa de bem, uma pessoa que atinja a perfeição que nos é possível. É difícil de compreender. Isso aconteceu comigo também, numa turma inicial de ESG, certa época, há muito tempo no Redenção, a moça questionando, era uma moça também, questionando justamente isso. Eu digo, olha, todos nós um dia vamos chegar lá, isso aí é. Mas, bom, vamos para a questão 755. Como se explica que no seio da civilização mais adiantada se encontrem, às vezes, seres tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos podem encontrar alguns defeituosos. São, se quiserdes, selvagens, e da civilização só tem a aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na expectativa de também se adiantarem. Contudo, se a prova for muito pesada, vai predominar a natureza primitiva. Isso é tão interessante, né? Que a gente vê aí até a bondade de Deus nessa pergunta, né? Quando ele permite que alguns espíritos em grande dificuldade reencarnem num ambiente em que ele vai ter oportunidade até de se melhorar se tiver aberto para isso. E, por outro lado, o seu comportamento desajustado também, de uma certa forma, faz provar aquele núcleo social em que ele acaba sendo inserido. Então, aí é uma via de duas mãos de exercício, de progresso, é dar oportunidade àquele que realmente precisa e também o seu comportamento desajustado, de uma certa forma, provar até que ponto essa sociedade em que ele se insere está realmente ajustada, né? Preparada para lidar com essas questões. Né? E você, Sérgio, o que você pode dizer ante a violência que nós estamos enfrentando aqui no país, na cidade, no mundo, né? Isso é aquilo que nós já comentamos aqui, é a consequência da lei de sociedade, que é necessária, né? Se nós pegarmos esses espíritos atrasados, né, moralmente, nessa situação ainda na prática da crueldade, de má natureza, e isolássemos eles num mundo próprio, só para eles, exclusivo, eles não se desenvolveriam, eles continuariam os mesmos, né? Porque o contato social seria entre iguais. Então, para isso é que existe essa diversidade. Aí alguém vai dizer, não, mas eu que não tenho nada com isso, é que vou pagar, vou enfrentar essa situação. É o custo que a gente tem que fazer, né? É o que a gente tem que suportar. É uma prova. Nós também, se só vivêssemos no meio de espíritos muito elevados, nós também teríamos dificuldade de progredir. Sim. Então, como o falou, a diversidade é uma beleza, né? É uma coisa, resultado, consequência da sabedoria de Deus. Ela é necessária, ela faz parte da vida. Isso. E nós temos que procurar uns ajudar os outros
a progredirem naqueles atributos que eles ainda estão com dificuldade, né? Os que têm mais ajudaram os que têm menos. Os que sabem mais ajudaram os que sabem menos, né? Os que já estão num patamar evolutivo um pouco mais elevado, ajudarem os de baixo também a subirem. Isso. Né? Isso é uma missão também. É colaborar com a obra da criação. E faz os espíritos progredirem. Agora, se você não liga, se você deixa para lá e quer que o outro que está numa situação inferior se dane, né, que não toma conhecimento, você está perdendo uma oportunidade de progresso, uma oportunidade de crescimento, através da prática da caridade. Né? Quer falar alguma coisa, Zé Carlos? Porque eu estava me lembrando, inclusive, quando você, como o Sérgio, fez aquele comentário no caso do Sérgio, a menina que fez, né? Eu tive a oportunidade de ficar 1 ano dentro do sistema prisional, trabalhando, né? E a gente vê que lá também tem diferenças, que não é todo mundo igual, né? Não existem pessoas só ruins de essência, pessoas... Não, existem pessoas que, por uma contingência da vida, cometeram um erro ou se habituaram, repetiram alguns erros e caíram lá, mas eles necessariamente não têm uma índole tão ruim, mas tiveram um comportamento desajustado. Como tem aqueles que a gente percebe realmente que são espíritos muito atrasados e que, às vezes, precisam até da clausura para poder serem, vamos dizer assim, acalmados, vamos dizer assim, né? Experimentar aquela clausura para que eles não disseminem mais violência. Mas a gente não deve tirar todo mundo, julgar com uma única medida todos, não, porque a gente vê pessoas que podem sim aproveitar, tendo uma grande oportunidade, crescer, se restabelecer, se redimir das suas ações, né? Essa deveria ser a nossa visão. O problema é que a gente julga muito, né? A gente é um excelente juiz. Pelo que a gente assiste aí também no noticiário, o sistema prisional no Brasil, ele não é educativo, né? Ele não é transformador, e deveria sê-lo. Deveria ser. Não é só isolar a pessoa, retirá-lo do seio da sociedade, é ajudá-lo também a se transformar, a se reeducar de alguma forma, né? Agora, não existe nenhum ser essencialmente mau. Existem seres circunstancialmente maus, porque a essência de todos nós é uma essência divina, somos filhos e herdeiros de Deus, né? Aliás, o Berto Roden diz muito, sempre fala isso na sua obra, né? Que ele já desencarnou há muito tempo. Ele dizia, não existe nenhum ser essencialmente mau, existe circunstancialmente, né? É o que foi dito antes, né? A questão do senso moral. Não é que ele não exista no indivíduo, ele não está desenvolvido, né? Bom, então, fala, Sérgio. Caso que o Zé Carlos mencionou aí, que são pessoas que cometeram, às vezes, um único crime, que não tem uma má índole assim tão destacada, eles tomaram esse caminho por influência do meio. Isso. Né? No meio em que eles encarnaram, que os levaram a essa condição. É claro que eles não tinham ainda uma convicção do bem, né? Porque aquele que já fez esse progresso, já sabe o que quer realmente, não se deixa influenciar pelo meio. Mas aqueles que ainda estão numa fase estão a caminho, ainda não estão bem consolidados com seus valores morais, com a sua escala de valores, se deixam levar pelo meio. E aí, basta uma única vez, cai nessa situação e aí fica enredado naquele esquema de presídio que só vai fazer com que eles piorem. Porque, como o Jaime também mencionou, a proposta educacional é zero, nenhuma, né? É isso. Bom, então nós vamos agora para a última questão. 756. A sociedade dos homens de bem
se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos. Quer dizer, a gente quer expurgar, né? A gente quer eliminar, né? Bom, a resposta: a humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal predomina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente como o mal. Grão se separa do bom, depois que este é peneirado, só que para renascer sob outro envoltório. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem tem conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só depois de muitas gerações, o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Quem é que vai começar? Esse processo de depuração, né, que o Espírito se refere, é esse momento de transição que a Terra está passando, né? Isso. Vai sair dessa condição expiatória, provacional, para uma condição de regeneração. Agora, é um processo demorado, né? Um processo que não se dá da noite para o dia. Então, só gradualmente. Nós já fizemos até um estudo aqui sobre isso, né? Já. Alguns meses atrás. Só com o tempo, né? Preciso ter paciência e fazer por onde permanecer no mundo regenerado que vai surgir, né? Porque aqueles que não se adaptarem a essa nova condição, como explica Kardec, vão ter que deixar o planeta e ir para mundos cuja condição moral sejam compatíveis com o seu estado evolutivo, né? Então, isso é um processo ainda muito demorado. Também se pergunta muito, né? Já mais de uma vez me fizeram essa pergunta, mas quanto tempo isso vai levar? Olha, depende da gente, né? Se a humanidade toda resolver se regenerar essa noite, amanhã já estamos no mundo de regeneração. Mas a gente sabe que não é isso. O processo não se dá assim, né? A coisa é muito gradual, é muito lenta. Então, mas é certo que também é um determinismo de vida. O mundo tem que progredir. A Terra não vai poder continuar sempre nesse estado, né? Nesse estado onde predomina o mal. Então, temos que ter paciência e sabedoria para podermos ir suplantando essa fase, né? Fala, Zé Carlos. E a gente, formado até pelos próprios espíritos, sabe que a passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, o mundo de regeneração não são para os perfeitos, são aqueles que já não são tão violentos. Então, veja bem, quer dizer, diminuir essa perversidade que o homem ainda traz, né? É uma sociedade em que a violência já não esteja tão gritante, né? Que as relações possam vir a ser mais amistosas. Né? Então é como... E a gente está falando o tempo todo, na realidade, uma coisa que o Sérgio falou no início, nós falamos agora há pouco, o Sérgio usou um termo pedagogia. Né? O nosso processo de evolução é um processo pedagógico que se dá através das várias reencarnações, das experiências, assim como na própria Terra, né, no nosso convívio social, a educação é importante para minimizar os impactos dessa violência que a gente está vivendo. Né? Se nós tivéssemos, por parte dos nossos governantes, a postura, né, através dos recursos que tem, e que visasse mas dar oportunidades, tanto no processo de educação como na condição de vida, e possibilidades para isso há, porque o nosso país é muito rico. O nosso país é muito rico. Então, há possibilidade, se assim o fosse, nós já teríamos avançado um pouquinho mais no tocante a ter uma civilização um pouco mais amena. Não que as dificuldades fossem desaparecer, porque também... sei lá, parece que tem pessoas que acham que os problemas sociais estão
da janela para fora ou dentro da tela da televisão, como se nós não tivéssemos responsabilidade nenhuma. De uma certa forma, nós somos copartícipes se olharmos para aquilo e achar que aquilo só acontece do lado de fora. A gente pode fazer a nossa parte, por menor que seja. Nem que seja através de uma prece ou de pequenas ações sociais, né? E, lembrando, né, somos responsáveis pela educação dos nossos filhos, dos nossos netos, então temos uma responsabilidade de cada um dentro da sua própria casa. Isso. Bom, eu passo a palavra ao Sérgio para ele se despedir, depois é Carlos, para a gente finalizar. Então, foi mais uma vez uma grande satisfação participar desse programa, foi bom demais. E até uma próxima oportunidade também. Fiquem todos com Deus. Zé Carlos. Eu estou sempre grato, fico sempre muito satisfeito em poder participar, né, dessas discussões que são altamente engrandecedoras, principalmente baseado na doutrina espírita, porque mesmo contemplando um mundo com tantas dificuldades, a gente deve confiar em Deus, fazermos a nossa parte para que esse quadro vá gradativamente se modificando, que vai se modificar. Pode demorar? Pode, porque também essa velocidade está na relação direta daquilo que a gente faz, do que cada um faz, né? Tanto particularmente como socialmente. Então, que guardemos a esperança e confiemos em Deus, né? Confiemos em nós também, né? Nossa jornada, na nossa caminhada. Então, deixo aí meu abraço a todos. Agradeço muito ao Sérgio, ao Zé Carlos, pela companhia agradável e por essa conversa. Porque o que nós fazemos aqui é conversar, né? Vocês dois dilatando aí as questões para melhor entendimento, né? Exemplificando, inclusive, trazendo, contextualizando ante a atualidade que estamos enfrentando, uma atualidade adversa, né? Mas que nós temos que estar firmes, confiantes em Deus, como disse o Zé Carlos, confiantes, né, nesse progresso que, apesar de lento, ele ocorre, que Deus não só criou o universo e a vida, mas criou também leis para manter esse universo e essa vida em ritmo constante de progresso. E vamos amar, vamos aprender a amar o outro, vamos ajudar o outro ante as necessidades que ele apresenta. Se o outro é diferente de nós, ele é digno da mesma vida e possibilidade de viver que nós temos. Então, vamos respeitá-lo. Respeito é a palavra de ordem. Vamos respeitar o outro para que sejamos respeitados ante até as dificuldades que trazemos. Um afetuoso abraço para todos vocês, meus irmãos, que nos assistiram, a esses dois amigos do Redenção. Um forte abraço e até breve. Fiquem em paz.